Bom dia, meus amores, né? Oitavo ano, nono ano, né? Mais uma aula de religião, né? Que bom estar com vocês, né? Para estar aqui ensinando e aprendendo, ok? Então, nós estamos trabalhando sobre autoestima, né? Que foi a nossa aula. Hoje, nós vamos estar trabalhando em outro tema muito importante, certo? Então, eu vou fazer aqui uma encenação e eu quero uma reflexão para vocês, certo? Uma encenaçãozinha que eu vou fazer para depois, né? Eu não sei se acontece com vocês o que eu vou fazer aqui, mas aí fica uma reflexão a cada um de vocês. Nossa, eu fiz um dever, não gostei, que raiva, eu não vou fazer mais esse dever, não quero nem saber, que ódio, que raiva eu tenho, não quero mais saber dessa atividade. Puxa vida, não quero mais nem saber. Nossa, eu estou fazendo uma pesquisa, não terminei ainda, né? Mas vou continuar pesquisando, vou continuar fazendo. Errei aqui, mas eu vou guardar essa folha, né? E depois eu vou tentar fazer mais tarde. Quando eu tiver mais calma, eu vou tentar resolver, mas eu vou conseguir, não vou desistir. Pronto. Gente, foi uma pequena ensinação que eu fiz, né? Porque hoje eu não sei se acontece com alguém assim, quando tá fazendo algo e falta paciência, explode com tudo e larga para cima, não quer nem saber. Larga pro ar, cai fora. E outro já tem paciência, já tenta, persevera até conseguir, né? Mas aí fica uma reflexão para cada um. Isso aí eu trabalhei aqui para vocês é sentimento. Sentimento e emoções. Todos nós temos sentimentos, né? E as emoções. Qual é a diferença? Sentimento é ato ou efeito de você sentir. E emoção? Emoção é agitação. É agitação de sentimentos, abalo afetivo ou moral. Por exemplo, você tem um sentimento de raiva. Pronto, eu tive um sentimento aqui de raiva porque eu fui fazer algo, errei, joguei o papel, não quero mais nem saber. O sentimento, eu não controlei as minhas emoções. O outro eu já olhei, estava fazendo a pesquisa, não deu certo, mas mais tarde eu vou fazer quando eu tiver calma. Então ali eu controlei minhas emoções. Então eu errei, mas eu tive o sentimento que eu errei, eu estava cansada, mas eu vou deixar para fazer mais tarde. E o outro não, o outro eu já explodi, não quero mais nem saber. Então aí é o sentimento, né, que você tem da raiva, mas você precisa controlar as suas emoções. E hoje nós vamos estar estudando sobre isso, inteligência emocional. Olha que palavra forte, né? Inteligência emocional. Você saber trabalhar as suas emoções, né? E aí vem, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo. O controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência do indivíduo, tá vendo? Então, quando você tem um controle das suas emoções, é muito importante para o seu desenvolvimento. Um exemplo, às vezes uma pessoa é muito inteligente e ela arruma um emprego bom, ela passa no concurso, só que ela não tem essa capacidade de controlar suas emoções. Qualquer problema que acontecer no emprego, ele vai lançar, ele não vai mais nem querer saber desse emprego, porque ele não está sabendo aí controlar as suas emoções. Outro exemplo, de repente um jovem, um adolescente está paquerando uma menina, né? E às vezes o jovem vai lá e diz, eu não quero mais. E às vezes a menina entra em desespero, né? E começa a chorar, a se desesperar, porque ela não tem o controle das emoções. Então, hoje nós vamos aprender a ter o controle dessas emoções. Outro exemplo, às vezes vocês, né, veem uma roupa, um sapato, vai numa loja e gostou dessa roupa, desse sapato, e chega em casa aflito, pedindo o pai e a mãe, e às vezes o pai e a mãe não tá com condição. E aí tem filhos, eu sei que não acontece com vocês, tem filhos que batem a porta do quarto, se tranca e começa a chorar e a reclamar, porque não teve um controle das emoções. Outros não, outros vai lá, chega, olha pai, eu gostei de uma camisa, eu gostei de uma roupa, ou até mesmo a menina de um vestido,
E o pai chega e diz, minha filha, agora eu não posso, eu não estou com condições, depois eu lhe dou. E ela entende, ela diz, então eu espero. Então, esses dois exemplos significam o quê? Um não teve o controle e o outro teve o controle. Então, é você saber controlar as suas emoções. Duas pessoas, uma pessoa chega brigando com você, com tanta raiva, e você também vai no mesmo nível, os dois vão parar na delegacia. Mas se um tiver o controle emocional, vai acalmar aquele outro, né? Então, isso é muito importante para a nossa inteligência emocional, né? Vai tornar você uma pessoa que tem controle nas suas emoções. E como é importante, vocês agora que já estão no 8º ano, 9º ano, né? Depois vocês vão entrar aí no ensino médio, né? E vocês têm que estar trabalhando essas questões da emoção, saber controlar a emoção, né? Tudo que vir para vocês ter inteligência emocional, ter o controle, não agir de imediato, porque muitas vezes quando nós agimos sem esse controle, nós acabamos mal, e muito mal. Um problema que era pequeno se tornou um problema grande. Por quê? Porque eu não tive controle emocional. De repente você descobre que você está doente. Aí vem aquele medo, vem aquele pavor, e você já fica sem dormir, você já começa a tomar calmante, entra em desespero e tal. E você nem sabe como é, né? Você ainda nem foi no médico. Então aí nós precisamos controlar nossas emoções. Principalmente os jovens, os adolescentes, né? Que às vezes quer tudo na hora, quer tudo de imediato. Não, tem que controlar as emoções. E eu vou contar uma história para vocês que relata muito essa questão da inteligência emocional. É a história de Naamã. Eu sempre estou contando história para vocês e vou contar porque é um exemplo para nós. Naamã, ele era muito orgulhoso, né? Ele tinha esse sentimento de orgulhoso porque ele era um comandante do exército, ele liderava um exército na Síria, né? Mas Naamã, ele foi acometido de lepra. Lepra, o corpo fica cheio de ferida e naquela época lepra não tinha cura. Quem tinha lepra era mantido em isolamento, não poderia estar no meio da sociedade, né? Então, todo leproso era separado, né? Era mantido fora da sociedade. E Naamã, ele era um homem muito rico, muito próspero, já pensou, um comandante do exército naquela época, mas ele estava com lepra. E uma empregada dele disse, eu sei de um homem que ele cura, ele tem um dom de curar, né? E se você for lá, eu tenho certeza que esse problema seu vai ser resolvido, né? E Naamã, ele se encheu de esperança, né? Ele vê o sentimento de esperança. E aí ele preparou, né, a comitiva, foi muita gente, e foram lá na casa de Eliseu. Quando ele chegou na casa de Eliseu, próximo à casa, ele mandou chamar Eliseu. Só que Eliseu não apareceu. E Eliseu mandou o seu empregado, o nome do empregado dele era Geazi. Disse, Geazi, vá lá atender Naamã. E quando Geazi chegou, perguntou o que era que ele queria, ele falou do problema dele de lepra. Aí Geazi disse, Naamã mandou você mergulhar 7 vezes no rio Jordão. Pronto. Aí as emoções de Naamã ficou abalada. Naamã não controlou e disse, eu vou mergulhar no rio Jordão. O Jordão não era um rio limpo. Na minha cidade, na Síria, tem rio mais limpo, porque ele não manda eu mergulhar lá e mandou mergulhar aqui. Não vou mergulhar, ainda mergulhar 7 vezes, não. Ele se enfureceu. Mas tinha alguém ali da comitiva dele que veio com ele e que disse, não, Naamã. Um homem que tinha as emoções. Emoção trabalhada, disse, não, Naamã, você vai mergulhar. Porque se você for curado, você vai voltar curado. E se não, então se você já está aqui, obedeça, mergulhe 7 vezes. Então, esse homem que estava com ele, que veio com ele, realmente ele tinha inteligência emocional, ele tinha o controle das emoções. E ali Naamã obedeceu. Naamã voltou em si e disse, eu vou, então eu vou obedecer. Então, as emoções ali de Naamã já foram sendo controladas. E a história conta que ele mergulhou 7 vezes. Na última vez, quando ele saiu do rio, ele saiu com uma pele toda restaurada. A lepra tinha desaparecido.
né? E ali ele retornou ao seu lugar de origem, né? E retornou com a cura, com a bênção, né? Então, o que é que nós aprendemos com essa história? Que se não fosse aquele amigo que estava do lado, que estava tendo controle ali das emoções, ele ia embora sem receber a cura. E muitas vezes nós agimos assim, nós faltamos a paciência diante dos problemas, nós queremos que as coisas se resolvam logo, né? Muitas vezes o jovem, o adolescente, né? Tudo quer que se resolva da noite para o dia. E aí nós temos que trabalhar as nossas emoções e saber esperar, né? Ver o que é que papai e mamãe estão passando, se eles estão podendo ajudar naquela hora, se eles podem realmente resolver aquele problema, porque às vezes papai e mamãe estão passando por dificuldade, mas muitas vezes nós queremos de imediato. E nós temos que controlar nossas emoções. E quando nós controlamos nossas emoções, nós vamos sair ganhando, vencedores. Ó, Naamã saiu vencedor, tá vendo? Ele mergulhou 7 vezes, mas ele saiu vencedor porque ele recebeu a bênção, ele recebeu a cura. Por isso que é importante termos a inteligência emocional, né? Essa inteligência aí das nossas emoções. E eu vou passar para vocês aqui como controlar as emoções. Vamos lá. Muitas vezes você está com fúrias, brigas e ódio. Professora, como é que eu controlo isso aí? Eu fico com tanto ódio, com tanta fúria, raiva, ira, briga. Eu brigo com todos. Você vai ter resposta calma. A resposta calma desvia a fúria e as brigas. Uma pessoa chegou com fúria e com briga, você vai responder com calma. Resolve o problema. Ficar com raiva. Pode até ficar, mas você não vai deixar a raiva dominar você. Você vai ter o controle das suas emoções, né? Isso eu fiquei com raiva, mas eu vou tirar. Então, você não vai deixar essa raiva dominar. Ansiedade. O que é ansiedade? Pensamento exagerado naquilo que não chegou ainda. Eu quero comprar algo, eu quero hoje, eu quero para agora. Isso se chama ansiedade. E o que é que acontece? Você vai trocar ansiedade, por quê? Por calma. Você vai pedir a Deus nas suas orações, né? Sobre o seu futuro, suas escolhas, né? E Ele vai cuidar de você. Porque a ansiedade deixa a gente preocupada, querendo logo as coisas, e não pode, né? Pensamento negativo. Muitas vezes nós temos pensamentos negativos, pensamentos ruins. Você vai trocar por quê? Pensamentos positivos, pensamento justo, puro e amável. É o que vai estar ocupando a mente de vocês. Ler um livro, né? Ouvir coisas boas, isso é tão importante para ocupar o nosso pensamento, né? E não estar enchendo de pensamentos negativos. Não desistir dos seus sonhos. Vocês têm sonhos, não desistam, né? Perseverar, permanecer firme, permanecer estudando, pensar que no futuro você vai ser alguém, você vai ter uma profissão. Isso é muito importante. Tristeza, tá com tristeza? Procure alguém para desabafar, pedir conselho, é muito importante. Medo, troque por confiança, né? Perdas, não ficar abalado. Tudo tem um propósito nas nossas vidas. Nós perdemos muito, muitas vezes, mas tudo tem um propósito. Depois você vai ver, ó, se isso não tivesse acontecido, eu não estaria aqui, né? Depois você vai ver que realmente aquele processo que você passou foi importante. Fofoca. Nós às vezes temos um sentimento de fofocar, de falar mal do outro, né? Eu sei que com vocês não acontece, não. Não falar mal dos outros. Porque às vezes nós falamos mal de alguém, de repente aquela pessoa chega na nossa casa, né? E a gente fica com a vergonha, né? Inimizades, perdoar. Controlar as emoções, perdoar. E orgulho, humildade, né? Você ser humilde. Então, aqui são como controlar as emoções. Você vai, né, vendo aí suas emoções, você vai listando como estão as suas emoções, como você está, né? Isso aí é muito importante para você, porque as emoções, como nós aprendemos aqui, desenvolvem inteligência de um indivíduo, né? É essencial para desenvolver a inteligência do indivíduo, porque as decisões que você vai tomar, né, você vai ter controle, você não vai entrar em desespero, certo? Então,
Um bom dia a todos, né? A atividade que eu vou estar passando sobre essa aula é uma música que eu vou estar postando. Eu quero que vocês cantem, né? É só isso, que vocês aprendam, cante e uma pequena reflexãozinha que eu vou botar lá. Depois eu vou estar explicando lá no grupo, certo? E essa música é belíssima, eu sei que vocês vão gostar. Então, um bom dia a todos e até a próxima aula. Tchau!